Olá, bem-vindos ao Pode Me Contar e hoje nós temos um episódio super especial onde vamos falar de criatividade, inovação e muito mais. Mas antes, eu quero agradecer os nossos parceiros Maria do Sertão, Bem Que Quero, Conquista de Fato, Jornal Conquista e Digital FPS Studios, o melhor estúdio de podcast do Brasil. E nem tô exagerando, viu? Tô muito feliz de estar aqui, agradeço a sua audiência. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e fique ligado aqui com a gente. E eu tô com um convidado muito especial. E eu gostaria que ele se apresentasse. Eric, bem-vindo ao Pode Me Contar. Fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. E quem é Eric? Conta pra gente. Muito bem, Andresa. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade. É interessante a gente se definir, que é muito difícil, né? E ultimamente a gente usa o verbo estar. Então, eu estou como consultor de marketing, né? Por profissão, assim. E atualmente, nesse contexto, como líder local do Dia Mundial da Criatividade. E atuo com agência. Eu tenho uma agência de marketing aqui na cidade, também atuando aí com treinamentos, com mentorias. Mas, na verdade, a gente acaba fazendo um pouquinho de cada coisa no nosso dia, né? E como é que você decide ir atuar com marketing, com essas mentorias? E quando foi que acendeu essa luz para você? Interessante. A história ela é bem longa, vou resumir. Mas eu passei por algumas experiências de gestão de outros negócios, né? Eu cheguei comecei a dar aula de inglês, era professor de inglês. E de professor de inglês eu tive uma experiência com música, acabei migrando de profissão, deixei de dar aula de inglês e fui trabalhar com música. E essa experiência de música me levou para fora do país. E lá fora do país eu morei um tempo nos Estados Unidos estudando música também, violão clássico. E lá eu comecei a dialogar com brasileiros, com artistas lá que faziam intervenções em espaços de americanos e espaços brasileiros. E eu sentia que faltava uma conexão mais local ali, né? Eu comecei a fazer pontes atuando como uma espécie de intermediador cultural. E isso foi avançando para a época ali que o Facebook começou a surgir com mais atuação. E quando eu retornei para a Vitória da Conquista, eu assumi a direção de uma escola de inglês. Aí voltei de novo para a área de educação. E ali eu comecei a aprender a fazer um pouquinho de cada coisa, do pedagógico, do administrativo, e aí começou a entrar o marketing. E aí não tinha uma agência, não tinha alguém dedicado, então vamos aprender a fazer tudo. E aí eu acabei desenvolvendo habilidade, fiz um MBA na área também, e a partir disso eu falei, interessante, eu acho que isso aqui pode virar um outro negócio. E a partir dali eu resolvi realmente sair, né, deixei a gestão da escola na época, e abrir a agência, e a gente está aí até hoje. E um dos desafios aí dentro desse mundo aí do marketing em específico, eu vejo que hoje tem sido muito mais a capacitação, né? O empoderamento do empreendedor para que ele consiga resolver os problemas básicos, porém bem feitos, antes de conseguir terceirizar. Então, por isso que o meu formato de consultoria ele tem uma perninha ali voltada ainda para a área da educação, que o meu espírito de professor ele não sai de mim. Você sentia, assim, dificuldade nessas formações? Porque, assim, hoje a gente vive num mundo que o marketing é tudo para tudo e tá todo mundo querendo fazer, né, seu merchan, querendo fazer seu marketing em si, mas nem todo mundo sabe como fazer. E é importante a gente entender o como para a gente fazer de uma forma efetiva, para que a gente possa profissionalizar tanto no pessoal quanto no profissional, na empresa, no negócio, enfim. Mas qual é a maior dificuldade que você encontra nessas formações e de quebrar algumas barreiras, né? Que às vezes tem gente que acha que é só dar um Google que já está formado, né? Que já é profissional. E qual é a maior barreira assim, que você enfrenta nesse sentido? Pronto, acredito que a maior barreira, você começou já a puxar uma das barreiras que eu encontro, que é justamente, assim, antes vou abrir um parênteses, eu acho muito bacana, principalmente pós-cenário pandêmico, eu acho muito bacana
a condição que nós tivemos de ter acesso à informação cada vez mais rápido, cada vez mais comum, usual, e isso realmente trouxe uma nova realidade para a gente. Então eu acho super legal que todos tenham acesso ao alcance de um Google, de um clique, de alguém que segue ali no Instagram, para ter acesso à informação e conhecimento. O lado que eu não vou dizer que seja negativo necessariamente, mas o lado mais delicado dessa barreira é quando a pessoa ela pega uma formação inteira, uma profissão que vem sendo construída há décadas e decide aprender em 2 minutos de Instagram ou em 1 hora de um vídeo do YouTube, ou ela lê um e-book e ela acha que ela consegue aplicar, e isso entra a desvalorização da própria área. Então é uma área que, apesar de estar em alta, ela não tem ainda a proposta de valor que ela poderia ter na sua aplicabilidade. Então uma das barreiras que eu considero assim, maiores é a questão cultural da comparação. Então não é porque uma empresa do mesmo segmento está atuando daquela forma na rede social que nasci ontem, minha empresa tem 1 ano, às vezes eu não consigo atuar da mesma forma. Mas pela comparação e pelo fator cultural de achar, não, mas isso daí eu aprendo no YouTube, isso daí é rápido, principalmente agora com a inteligência artificial, que eu acho ótimo, acho o máximo, mas tem dado uma impressão um pouquinho errada de como que é esse processo de utilizar a ferramenta e você otimizar processo, mas não otimizar relações, porque a parte de marketing ela é muito relacionamento. Então, quando a gente se apega na inteligência artificial, no videozinho, ou naquele hackzinho, aquela receita pronta para poder criar uma estratégia que uma empresa está ali há 10 anos montando, aí é onde entra a nossa barreira. Nas formações eu falo muito sobre isso, gente, vamos desconstruir primeiro onde você quer chegar e vamos primeiro enxergar onde você está agora. Então vamos dar passos, né, regulares, passos consistentes, para poder você ver se realmente você necessita chegar até ali. Porque essa questão da comparação às vezes dá uma intenção um pouquinho utópica para a gente, assim, né, no sentido de, não, eu quero chegar lá, mas às vezes não precisa chegar lá. Então muita gente fala de marketing no digital e liga logo a Instagram. E às vezes eu falo que o Instagram ele é nada mais do que um meio, uma vitrine. Tem muita coisa que acontece fora. Você vai visitar um cliente, você já ligou para alguém, você já pediu uma indicação, você frequenta eventos para ampliar network. Por exemplo, na agência é o que funciona. É engraçado eu falar isso com o pessoal, que o que mais funciona para a gente, para mim, em termos de consultoria e negócio, é evento, indicação e boca a boca. Não a indicação do boca a boca diferenciando, né? A indicação ela acontece indireta. O boca a boca é quando eu provoco. E eu vou atrás das pessoas, eu falo, se você conhecer alguém que está precisando, você tá... Então, às vezes é um detalhezinho. E o Instagram para mim serve para mostrar o que eu estou fazendo. Mas ele não, às vezes não precisa ser a principal ferramenta, né? Você falou uma coisa interessante sobre Instagram, porque assim, a própria pandemia fez todo mundo que não utilizava, passou a utilizar o Instagram e foi uma ferramenta muito essencial para negócios. Com certeza. Assim, foi uma ferramenta, tanto o Instagram quanto o WhatsApp, nesse momento de pandemia, muita gente conseguiu, inclusive, se manter, ampliar seus negócios, redefinir sua forma de gerir seu negócio. De se comunicar De se também. comunicar. Então, assim, houve isso, mas nós estamos num período que eu falo que a gente ainda está nesse rescaldo da pandemia, né? E nesse período pós-pandemia, o Instagram mudou, as métricas mudam o tempo inteiro. Às vezes uma coisa que viraliza hoje, não, se você for usar a mesma fórmula amanhã, não vai funcionar. Né? Assim, a gente era só fotos, aí você conseguia agora publicar vídeo, aqueles vídeos maiores, aí veio o Reels por conta do TikTok. Então, assim, foi ocorrendo algumas transformações e muita gente ainda não se ligou nessa transformação. Como é que você enxerga essa ferramenta Instagram, especificamente, para os negócios? Né? Porque existe, eu preciso dessa relação. Sim. Offline, eu preciso também dessa relação, mas como é que você enxerga assim, essa ferramenta para os negócios hoje, 2024? Bom, ferramenta para mim é tudo análise fria e calculista de persona.
como é uma ferramenta que acaba sendo a mais utilizada por alguns nichos, ela acaba sendo a ferramenta que todos escolhem estar. Mas eu já tive realidades de negócios que tiveram um resultado muito melhor no grupos de Facebook. Eu tenho negócios que têm um resultado muito melhor em Google Ads através de site. Agora, claro que eu não tiro a importância do Instagram, só que aí vem a questão, que eu acho que é mais uma barreira, né, dentro da primeira pergunta junto com essa, que é a percepção de imediatismo do pessoal, né? Então, o Instagram ele atualiza muito rápido e às vezes ele volta atrás. Você já percebeu que às vezes ele muda uma coisinha, mas depois ele tira. Porque ele também vive de teste. É tudo baseado no comportamento do usuário. Se nós estamos clicando mais de um lado, ele começa a mudar os botões de lugar. Se a gente começa a clicar mais do outro, ele muda de volta para o outro lugar. Aí joga para cima, joga para baixo. Aí tira o Reels, aí bota a aba de vídeo, aí tira, aí bota de novo, aumenta o tempo. Então, se o próprio aplicativo, se a própria empresa tem os seus momentos de teste, de adequação baseado em comportamento do usuário, quem somos nós para não ter também um momento de adequação e de teste? E aí eu acredito que o Instagram ele só não funciona muito bem quando o pessoal quer agir nas estratégias de forma muito imediata. Por quê? Porque a velocidade que ele muda, a pessoa quer mudar na mesma velocidade. E às vezes não dá certo. Às vezes a gente não tem recurso, não tem tempo, não é apropriado mudar. Eu tenho casos de clientes que a gente atende aí há quase 5 anos e, incrivelmente, a gente mudou a estratégia acho que uma vez nesse tempo todo. Por quê? Porque a gente encontrou um modelo que para aquela pessoa funciona. Agora eu tenho um cliente que nem deu certo com a agência, porque a gente mudava, mas a participação do cliente era muito baseada na cópia de estratégias de outras empresas. Ao ponto de eu chegar e falar, olha, não dá. Então, se a gente não tem espaço para trabalhar, para fazer teste, igual o aplicativo, a plataforma tem, nosso trabalho acaba sendo inválido. A gente acaba, na verdade, a gente acaba funcionando como executores. A gente não trabalha estratégico, não trabalha nada. A gente só digamos assim, fazia o que mandava. Então, eu acho que o cuidado que o pessoal tem que ter com o Instagram é nesse sentido da comparação, do imediatismo e se adequar aos testes, né? Agora mesmo, estamos aí em abril de 2024, então não sei se isso vai perdurar, mas agora mesmo o Instagram atualizou um carrossel, acho que para até 15, se eu não me engano. Eu vi que liberou para alguns perfis, porque na hora que eu vi o que a gente vai tentar, eu fui simular publicar exato. 15 fotos. Eu falei, para o meu perfil ainda não liberou. O meu pessoal não liberou. O meu da agência liberou, eu até fiz uma publicação. Mas aí eu fico pensando já assim, bom, se com 10 o pessoal quer usar 10, 15, esse pessoal vai querer usar 15, vai escrever um e-book ali dentro. E às vezes você nem passa pro lado, assim, na terceira foto, já vi e já não vai adiante. Aí entra a importância da relevância do conteúdo, porque para você usar 15 cards e prender a pessoa até o final, tem que ter uma escrita muito boa, tem que prender a atenção e tem que ser relevante. Às vezes a gente fala muito de escrita, mas às vezes não é ser a melhor escrita, é você estar com o conteúdo certo para a pessoa certa. E aí, assim, já iria puxar um outro assunto, mas aí entra a questão de audiência, de alcance, de anúncio patrocinado, né, do tráfego pago que a gente chama. Porque o algoritmo ele não tem interesse nenhum de entregar nada de graça para ninguém o resto da vida. A plataforma ela vive disso, né? Então, quando o alcance cai, o pessoal desespera. Eu falo, gente, é normal. Eles têm que fazer dinheiro em cima de anúncio. Se entregar para todo mundo, qual é o interesse deles de entregar para todo mundo? Aí ninguém anuncia, ninguém paga, né? Então tem que pensar nisso também. E já aproveitando que você falou de tráfego pago, fala pra gente sobre tráfego pago, assim, sobre a importância inclusive de fazer parte ali do orçamento, seja da empresa, seja do profissional autônomo ou profissional liberal que utiliza, né, essa ferramenta, tanto de Instagram quanto as outras redes sociais. Sim. Essa importância desse tráfego pago, assim, e de que vai entregar para aquele público que você estudou, aí vem a questão da persona, quem é o meu público-alvo e tudo. Qual é essa importância de utilização e tudo que as empresas podem usar? Pronto, o primeiro ponto é esse da questão do alcance, porque a taxa que a gente faz aqueles cálculos todos de taxa de engajamento, taxa de alcance, tal, vezes um, vezes o outro, é
é natural que com o volume de informações que surjam e o volume de usuários que estão ativos, os conteúdos eles não são entregues a todos. Então, baseado nessa expectativa, nessa proporcionalidade, já é sabido que o meu conteúdo, ao ir para o ar, ele vai aparecer com maior chance para aquelas pessoas que normalmente engajam. As que não engajam, mas que me seguem, elas não vão receber. Isso daí a gente já tem que saber que é uma coisa normal. Então, como é que eu faço? Porque eu dedico um tempo para planejar, fazer o design, aquilo tudo ali, e o conteúdo acaba morrendo ali na página. Então, a primeira importância do tráfego pago é, pelo nome, né, é pagar para gerar um tráfego, ou seja, tirar o seu conteúdo de um lugar e levar para outro lugar, ou mostrar para outras pessoas. Então, eu estou pagando para o Instagram posicionar esse meu conteúdo, para ele tirar da minha página e mostrar tanto para quem me segue, mas que ainda não viu, como para pessoas que ainda não me seguem e que têm um perfil de público potencial, de persona comprador. A gente falando aqui de fins comerciais, né? E eu acho que um dos pontos principais e desafiadores do tráfego pago na atualidade é o que você falou aí da segmentação. É uma das coisas mais difíceis da gente, às vezes, conseguir acertar de primeira, quando não se tem uma persona definida, ou quando a empresa não se engaja em definir a sua própria persona, né? E porque tem muita gente que fala assim, mas eu queria que o meu conteúdo aparecesse para a cidade inteira. Aí você fala, mas você não precisa aparecer para a cidade inteira, porque não é a cidade inteira que vai comprar de você. Salvo exceções de, não sei, de um evento, de um segmento que abranja toda a população, que inclusive não utiliza só o tráfego pago via redes sociais, nesse caso já utiliza de outras mídias, de outdoor, de TV, de rádio, porque sabe que usuários ativos na rede social não significa alcance real. Quer dizer que existem contas que foram criadas. Agora, se essas pessoas estão acessando a conta quando o seu anúncio está ativo, e se elas estão parando para ver o seu anúncio, se ele está ali chamando a atenção ao ponto dela parar, aí é uma outra questão, né? Mas acho que é importante ter essa verba dedicada da empresa ali para você perceber que dentro do trabalho de produzir conteúdo, existe o trabalho de levar o conteúdo para as pessoas. Igual a gente faz um panfleto. Você não faz um panfleto e deixa lá na empresa. Você tem que pagar alguém que vá panfletar. Então, é a mesma lógica. Você faz um VT para a TV e fica guardado no computador, você tem que pagar para aparecer na TV para aquele público. Então, o tráfego pago é a mesma lógica. A gente produz o conteúdo e agora a gente tem que se acostumar a ter um valor dedicado para esse conteúdo girar para além daquele público que alcançaria. Né? E procurar um profissional, né? Porque não adianta só você ir lá impulsionar, como existe a opção de você vir aqui impulsionar seu conteúdo. Não é só isso. Assim, é importante ter esse profissional que vai fazer uma análise da sua rede ou das outras redes também, para que você acerte e não tenha a sensação que esse recurso você jogou fora. Sim. Ah, porque eu não consegui o alcance. Tá aqui a opção para qualquer pessoa impulsionar um conteúdo. Mas eu preciso de um profissional que vá, de fato, me orientar que não compensa, que compensa. E não é tudo também que você vai impulsionar, digamos assim, né? E é interessante você falar desse botãozinho, porque ele é bem polêmico, né? Ele é legal, ele funciona para alguns conteúdos mais pontuais, um conteúdo que você quer fazer girar mais rapidinho ali, ou fazer um teste, uma coisa mais, às vezes até mais urgente, ou só para poder gerar um certo engajamento em cima de uma publicação, mas ele não tem a mesma riqueza de segmentação, de detalhamento em cima de público, de período, que um gerenciador de anúncio tem. Aí realmente é interessante. Eu gosto de falar que a pessoa ela tem 3 opções na vida aí, quando acontece isso. Ou ela delega, ou ela contrata, ou ela aprende. Então, de qualquer forma, ela vai precisar gastar ou tempo ou dinheiro. Nesse sentido, ela vai ter que desprender tempo ou para aprender, ou ela vai ter que desprender um pouco ali do investimento de pessoal para contratar alguém fazer ou delegar alguém da equipe que faça, né? Mas isso realmente é um ponto importante, porque a frustração de muitas pessoas que chegam até mim, por exemplo, é que, Eric, eu aprendi a fazer, mas eu não estou tendo resultado. Quando você vai ver, a pessoa aprendeu a abrir o gerenciador e colocar uma campanha para rodar.
Mas ela não faz valor lá, né? Coloca um valor lá, mas ela não faz teste de público, ela não faz teste de criativo, ela não varia os modelos, né, assim, das publicações. Então, uma coisa aí, gente, uma dica interessante é fazer teste de criativo é importante para você poder ser imparcial na tomada de decisão. Porque às vezes eu gostei dessa foto, mas eu vou botar mais umas 4 com uma variaçãozinha. Uma vai ser branca, outra preta, outra azul, outra letra vai estar aqui, outra letra vai estar embaixo, uma vai estar com preço, outra vai estar sem preço. E eu boto todas essas publicações para concorrerem entre si durante um tempo. Porque quem vai dizer se a publicação está mais apropriada ou não é o usuário, é o comprador final, é a pessoa que eu estou querendo atingir. Eu não posso tomar decisão baseada no meu emocional. Ah, mas essa publicação está tão mais bonitinha. Mas se ela não vender mais, a gente vai usar aquela que está feia para você, né? Mas que para o usuário final funciona. Então, isso tudo precisa, às vezes, da ajuda de alguém que já tenha alguma experiência com diversos segmentos para poder criar esse nível de consciência, né, desses testes. E aí, você usou a palavra criatividade, eu já quero puxar para o evento, que Sim. vai estar acontecendo agora, dia 19 e 20 de abril, né, em comemoração o Dia Mundial da Criatividade, que você está organizando. E aí, fala para a gente sobre esse evento, fala sobre como você pensou esse evento, quando é que surge, assim, você fala, não, quero fazer, vou procurar parceiros, enfim. É um evento colaborativo. E fala pra gente sobre o evento e já aproveita, que a gente vai aproveitar para convidar as pessoas para estar participando no dia 19 e 20 do evento. Bom, o Dia da Criatividade, o Dia Mundial da Criatividade, ele é instituído no dia 21 de abril, ele faz parte, inclusive, do calendário da ONU. Ele já acontece aí desde 2018, se eu não me engano. Aqui em Vitória da Conquista é a segunda vez que ele vem, porém é a primeira vez que nós fazemos com um formato realmente colaborativo entre instituições, onde vão acontecer atividades em paralelo em cada espaço. Então, os dias 19 e 20 de abril, nós vamos ter atividades no São Lucas Day Hospital. Um abraço para a doutora Rosa, que está engajada nesse projeto desde o início. Vamos ter atividades na Fainó, no Hub Conquista, no Senac, no Sebrae, e o pessoal do Centro Juvenil vai fazer também umas mostras criativas lá na Praça dos Verdes. E em todos esses locais, ao mesmo tempo, vão estar acontecendo palestras, oficinas, mostras criativas, rodas de conversa. E tá bem bacana. A ideia de trazer esse evento, de estar como líder local nessa edição, foi desafiador abraçar uma causa dessa, porque mexe com muitas variáveis ao mesmo tempo. No entanto, Vitória da Conquista tem um potencial de inovação, de criatividade, de empreendedorismo muito grande. E, em especial, essa edição ela traz o tema inteligências plurais. E aí eu vejo que eu já percorri alguns setores da cidade, o setor artístico, já trabalhei na área de educação, já tive um pezinho na área de tecnologia, estou na área de negócios agora. Então, eu pensei em todas essas vertentes que compõem justamente essa potencialidade que a cidade tem, de muitos artistas, de muita gente empreendedora, o pessoal muito engajado na área de educação, na área de tecnologia, sobretudo também na área da saúde agora também, né, para poder somar a isso tudo. E eu gosto de trazer a área maker, que é aquela área também assim das invenções, que a gente tem aí o Centro Juvenil, que atua muito, muito próximo disso. Então, eu acredito que a cidade ela ganha muito no networking, nas conexões que são feitas entre essas instituições. E os participantes, né? Atenção, é tudo gratuito, não paga nada para participar de nenhuma dessas atividades. E eu acho que o pessoal que conseguir participar vai ganhar muito também, porque temos nomes locais muito fortes assim nessas áreas, né, de forma distribuída, e que estão trazendo experiências da vida real para pessoas que estão começando ou pessoas que estão na área acadêmica e estão precisando de uma visão de fora. E existe a troca também ali de quem é da área empresarial poder enxergar uma visão artística da parte da criatividade, ou quem é da parte artística criativa, que já é mais óbvio, né? A gente fala de criatividade dentro da arte, mas você olhar alguém da área da saúde, de repente, que está trazendo uma solução criativa, e como que essas pessoas fazem para poder fazer isso girar, né? E quando a gente pensa em criatividade, não tem como também não pensar em inovação, né? Porque tá
intrinsecamente conectado, né? A inovação e a criatividade, e nem sempre é tecnológico no sentido de equipamentos, no sentido de... Muitas vezes é uma coisa muito simples, feita manualmente, que vai trazer uma solução criativa, seja para um negócio, seja para uma comunidade, né? Quando a gente pensa em como a arte, ela transforma, conectada com a educação, que está conectada com criatividade, com inovação, e está tudo, eu costumo dizer que está tudo muito conectado. Então, assim, como é que você percebe esse evento nessa transformação local? Assim, como é que esse evento contribui para essa transformação local e essa conexão entre esses vários setores, né? Digamos assim. Olha, primeiro eu vou falar de uma coisa que você colocou aí que é interessante. A criatividade e a inovação, elas realmente andam bem assim, conectadas, bem juntas. E eu acredito que uma das coisas, das principais assim, ações transformadoras que vão ocorrer durante esse evento, que a gente espera que, na verdade, não seja nesse evento, mas que seja apenas mais uma sementinha que já foi plantada por outros eventos, por outras iniciativas, mas que perdure, que é justamente a relação da criatividade com a inovação. Então, às vezes o pessoal pergunta ou tem aquela dúvida, o ser criativo, ele necessariamente ele é inovador? E quando a gente estuda inovação, não vou entrar em conceitos da inovação, não sou o expert, né, mas a gente normalmente tem a ideia da inovação como uma solução aplicada a algo, a algum propósito. E a gente vê muitas pessoas com perfil criativo, mas que não conseguem canalizar a energia, direcionar, potencializar aquela criatividade para uma solução na prática. Então a gente acaba, às vezes, vendo que não existe uma inovação. Existe uma ideia, existe uma criatividade por trás daquilo, existe um processo criativo, na verdade, né? Mas ele não está sendo aplicado a nada. Então a gente acaba tendo esse conflito de será que, apesar de ser criativo, será que está sendo inovador? Mas inovação a gente precisa perceber inovação, né? E aí, como você falou um exemplo, eu não sei de qual empresa, do que é isso, mas eu sempre me lembro do exemplo acho que era dos saquinhos de bala, que era uma fábrica e toda vez assim vinham muitas caixinhas com um saquinho de bala vazio. E várias soluções ali para poder tentar sanar esse problema, bota no peso, outra máquina, ajusta, tal. Aí teve um empregado lá do chão de fábrica que falou, vamos fazer o seguinte, me dá um ventilador. Aí ele pegou um ventilador e botou na esteira e ligou no máximo. Então toda vez que passava o saquinho de bala, algum voava. Aí aquele estava vazio. Aí eu falo, tá vendo? Não teve que reinventar nada. Ele pensou numa solução simples e inovadora para poder sanar o problema de não levar mais saquinhos vazios para o encaixotamento, né? Então eu fico pensando nisso, como nós, aí eu me incluo, óbvio, nesse contexto, como que nós estamos utilizando a nossa criatividade? Será que eu preciso reprogramar toda uma máquina de automação ou eu preciso usar um ventilador? E entra numa questão que nem tudo você vai conseguir aplicar para todo mundo. Sim. Porque, por exemplo, Conquista é uma cidade onde nós temos muitas empresas que são, na sua grande maioria, familiares, que vêm ali de geração, passando para geração. Então, quando a gente pensa numa empresa de mais de 30, 40 anos, onde tudo era anotado, onde o pedido era no talão e tudo, quando essa empresa passa do talão para a planilha, ela já está inovando muito. Aí, quando você passa da planilha para o sistema e quando você começa a gerenciar pelo celular, então, assim, são muitos avanços, mas vai existir aquelas pessoas que só conseguem se adaptar à planilha. E não significa que ela parou no tempo. Como é que a gente pode, então, transformar para que essa pessoa ali, com a planilha dela, dê o seu melhor? Porque eu acredito que a inovação, que a criatividade, que a gente pensar de uma forma inclusiva, é também pensar que não significa que você parou no tempo, que você gosta de usar uma planilha de Excel, mas como é que eu posso extrair o melhor de você? E eu acho que essa questão da criatividade também vem muito disso, de extrair das pessoas o que elas podem dar e como elas
conseguem performar melhor, né? Isso. Eu acho interessante quando a gente fala da criatividade nesse sentido, de extrair o melhor da pessoa, e a gente volta lá para a figura da criança, né? É uma das coisas que eu sempre me lembro, quando nós falamos do ser criativo, eu lembro logo de uma criança, porque tem em alguma das palestras que eu faço, e eu até conto sempre esse caso. Eu falo assim, gente, a gente vai ficando adulto, vai ficando mais velho, a gente vai ficando meio besta, meio bobo, sem graça. Por quê? Porque tudo pra gente só cai no campo óbvio. Se você pega uma caneta e dá para um adulto, fala assim, o que é isso para você? É uma caneta. Não tem o que responder, é uma caneta e ponto final. Você pode até olhar e falar, é um brinde. No máximo, se tiver uma marca ali, você pode imaginar que seja um brinde e olhe lá. Se você dá a caneta para a criança, dependendo do contexto dela, ela vai pegar a caneta e vai falar, nossa, isso aqui é um avião, então é um foguete, joga a caneta para cima, é um boneco e começa... Ela dá diversos significados porque ela não está viciada no pensamento óbvio, no pensamento preguiçoso, ela está justamente conhecendo o mundo. E nós, apesar de nos tornarmos especialistas em muitas coisas conforme o tempo avança, nós também acabamos nos limitando no sentido de experimentar o não óbvio nesse sentido. Então, isso até para marketing, às vezes eu falo para alguns clientes, Eric, mas eu queria ser assim, tudo bem, mas esse é o básico. E se a gente fizer uma coisa diferente? Ele não quer fazer uma coisa diferente. Então, ponto final. Às vezes acontece o contrário também. O cliente tem com uma ideia muito, na minha visão, absurda, mas eu não posso julgar. Eu só vou perguntando para poder saber se existe um embasamento ou se ele está chutando. Porque aí, se for um chute, eu não posso assumir o risco de uma campanha no chute. Uhum. Se ele estivesse embasando, tem um pensamento filosófico ali por trás, no mínimo que seja, para mim já é suficiente para falar, ok, então tem um embasamento por trás. Mas é isso, eu acho que extrair da pessoa essa essência criativa, a gente tem que voltar a fazer coisas simples. A gente é muito rápido e ágil a pegar o celular e conversar no WhatsApp, no Instagram, marcar, ir no YouTube, fazer um monte de coisa. Mas a gente não tem, assim, algumas pessoas, né, não conseguem mais ter a paciência de pegar uma cadeira, botar ali do lado de fora, chamar outra pessoa e falar, vamos conversar? Vamos tocar um violão aqui, eu e você? Me fala aí como é que foi seu dia, mas sem celular. Até o áudio a gente acelera hoje, né? Não, o áudio, se tivesse velocidade 5, a gente ia usar. Quer dizer, eu não consigo, né? Na 2 eu não consigo usar, no máximo 1,5 ali, né? Mas é isso, esse imediatismo, eu costumo dizer que é a geração do touchscreen, né? Triscou, tudo aconteceu. Então, você encostou na tela, um monte de coisa acontece. E a gente pegou a época ali da internet de escada, né? E a gente tinha que ter mais paciência. Sim, a gente tinha que esperar da meia-noite. Meia-noite, que era mais barato, né? Para não ocupar a linha, era mais barato, uma série de coisas. E você falou disso, da criança. Eu vi um vídeo ontem de uma criança com aquele sonzinho de CD. A criança deve ter no máximo 2 anos e ela ficava para o som, Alexa, desliga. Aí a legenda é conflito de gerações. É verdade. E a gente, se reportando para essa criança, a gente também tem estado muito assim. Tudo é muito imediato, tudo muda muito rápido. E às vezes a gente não consegue acompanhar essas mudanças. E a gente precisa se adaptar a elas para conseguir acompanhar. Não é simplesmente, mudou aqui, eu tenho que... Não, eu tenho que entender primeiro se funciona para meu negócio, se funciona para minha profissão, se funciona... É aplicável? Porque não é porque mudou que você tem que... Exato. Que foi o que você falou logo no início. Não é porque muda que você tem que mudar. E ser criativo também é entender essas mudanças, entender o momento. É perfeito. O que normalmente eu pratico na mentoria, por exemplo, no processo de consultoria, é isso. Eu funciono muito mais como um educador, um multiplicador do que eu sei, do que eu vejo, do que existe. E eu sempre devolvo para a pessoa e falo, mas de tudo que eu te apresentei, o que você vê que faz sentido você utilizar? Tanto no aspecto funcional, ou seja, que você realmente vai conseguir pegar e fazer, quanto no aspecto adequação. Isso é adequado para o seu negócio, para seu cliente? Então, assim, tenta tirar um meio termo desses aí, porque às vezes não adianta você... tem não sei quantas plataformas de inteligência artificial, não sei quantas ferramentas que fazem isso, que faz aquilo. E eu lembro que teve uma época que eu fiz um vídeo para mim mesmo ali na minha página, eu tenho até que fazer esse vídeo de novo, que... Quando a gente recebe feedback, às vezes, do pessoal, fala assim, mas vocês que trabalham na área,
tá fácil trabalhar hoje, porque a maioria das plataformas todas são automáticas. Aí eu fiz um vídeo justamente fazendo isso, eu ouvindo dizer que as plataformas são automáticas. Eu abri um monte de janela, cruzava o braço e ficava olhando. Então vamos observar as plataformas automáticas trabalhando. Então, excelente. É isso, entendeu? Então, o apertador de botão, ele existe. Aliado à estratégia, ele se torna um ótimo profissional. Que não adianta ser só estratégico e não saber utilizar as ferramentas. Mas também não adianta aprender a utilizar a ferramenta e não ter visão de negócio, visão estratégica. Então, eu acho que esse é o conflito, talvez até da geração, né? Dessa geração, nossa geração que está surgindo com essa facilidade tecnológica, com essa inteligência artificial, em saber equilibrar quando que eu posso utilizar essa plataforma, essa ferramenta automática, entre aspas, e quando é que eu preciso dar a minha participação para que essa ferramenta funcione da melhor forma. Eu acho que esse é o conflito existencial que a gente está aí, tecnologicamente, passando há alguns anos, e eu acho que a gente vai demorar mais alguns ainda para poder se adaptar. Vai, porque assim, as coisas, por exemplo, o celular, tem gente que fala assim, mas a bateria antes durava uma semana, mas antes a gente não tinha tudo no celular. Né? O celular, a gente nem pegava no celular praticamente. Tipo, né? a gente perdia o número porque era crédito, era não sei o quê. Hoje, às vezes alguém lhe manda uma mensagem, se você demorar meia hora para responder porque você está ocupado atendendo um cliente, porque você está pensando em uma solução para determinado negócio, você está pensando, inclusive, no negócio desse próprio cliente, de alguma forma, que ele contratou para isso. Se você não responder imediatamente, as pessoas querem viver no ritmo da notícia, né? Assim, mas antes as coisas aconteciam, a gente não ficava sabendo imediatamente, porque a informação não estava na palma da mão. Sim. Você tinha que esperar o jornal à noite, você tinha que esperar... As pessoas do impresso tinham que esperar o jornal no outro dia. Então, hoje a gente tem tudo na palma da mão, é o touchscreen. Mas a gente, em se tratando de WhatsApp, por exemplo, a gente tem a questão do imediatismo. A pessoa manda a mensagem e quer que você responda na hora, quer que você... como se você tivesse, inclusive, final de semana, feriado, depois do horário comercial, digamos assim, que você tem que atender. Como é que você lida com isso? Porque eu vou até dividir minha experiência também com relação ao WhatsApp, mas como é que você lida com esse imediatismo que a rede traz de alguma forma, né? Essa questão ela é sempre muito delicada porque vai muito da nossa percepção do tempo, né? Então, todas essas situações normalmente que geram uma ansiedade na gente ou que nos pressionam para poder cumprir determinadas ações, papéis sociais, normalmente estão ligados a dinheiro e a tempo, né? Por isso que a gente tem essa expressãozinha do que o tempo é dinheiro e tal. Então, assim, eu tento hoje dividir muito bem essa parte do atendimento, da disponibilidade. Eu nunca me torno indisponível, porém, como eu disse, assim, eu não tenho... Eu não sigo muito aquela máxima do trabalho enquanto eles dormem, né? Não, eu vou dormir também, todo mundo dorme, quando todo mundo acordar, a gente trabalha todo mundo junto, a não ser que você tenha uma profissão que faça com que você trabalhe no turno oposto. Mas assim, a questão do imediatismo ela tem que ser trabalhada por propósitos, acho que separados, né? Então, é imediato por quê? Porque é urgente, ou porque é importante, ou porque não foi planejado, ou porque é um imprevisto, aconteceu uma coisa fora do normal. Então, é normal, não deveria ser, mas é normal a gente receber mensagens no sábado, no domingo, num turno que não seja do trabalho. E aí não estou falando aqui que a pessoa não deve trabalhar nem sábado nem domingo. Cada um escolhe seu ritmo. No início da agência eu trabalhava sábado, domingo, de noite, eu virava ali. Mas depois a gente vai separando um pouco até que ponto vale a pena determinados sacrifícios e a gente precisa viver, né? Então, aquela coisa do manda uma mensagem em meia hora, acho que você comentou, né? Meia hora, a pessoa já fica agoniada que você não respondeu, porque às vezes a gente está ali ocupado atendendo um cliente. Mas às vezes a gente está ocupado também almoçando, a gente está ocupado com a família, a gente está ocupado com algum hobby, com alguma leitura, fazendo algum estudo. Então, a gente não precisa sempre se justificar em estar ocupado porque estava trabalhando.
Porque a pausa de não fazer nada relacionado ao trabalho também é importante, né? Eu costumo dizer que o descanso é parte do trabalho. E eu falo isso muito, tanto para as pessoas que eu atendo, cliente ou amigo, seja o que for, de que é importante descansar para que eu possa ter uma qualidade de trabalho. Então, eu tenho que ter uma qualidade com a minha família, com os meus amigos, aquele momento do ócio, que a gente chama do ócio criativo, de estar ali, e às vezes você não quer fazer nada. Você quer largar o celular e jogar alguma coisa. Eu, por exemplo, amo montar quebra-cabeça, gosto de pintar. Então, é coisa que estou muito estressada, eu estou precisando pensar em alguma coisa, eu coloco o celular no modo avião e eu vou pintar, eu vou montar um quebra-cabeça, eu vou ler revista em quadrinho, que são coisas que eu gosto, eu vou fazer uma leitura. E é um momento que não é que você está... Porque essa trabalho enquanto eles dormem, né? É uma coisa que adoece muito. E a gente não tem que estar trabalhando o tempo inteiro e nem justificar que eu não lhe atendi porque eu estava produzindo alguma coisa. Às vezes você precisa não produzir para que você consiga, inclusive, produzir depois né? Então, a gente vive essa geração do imediatismo e é essa geração no sentido, não as pessoas de agora, não, nós que estamos presentes nesse tempo, todos nós. Seja aquela pessoa mais idosa, a criancinha, está todo mundo vivendo nesse momento de imediatismo e a gente precisa desacelerar. Porque, inclusive, a criatividade vem muito dessa coisa de não, peraí. Né? Como é que eu funciono, né? Interessante que eu quando eu falo de criatividade e sempre levantam a questão do criatividade é um talento ou é uma técnica, né? E assim, ela acaba sendo os dois, ela funciona das duas formas. Nós temos pessoas naturalmente criativas e nós temos pessoas que não são naturalmente criativas, talvez não tão quanto essas outras, mas que conseguem tecnicamente desenvolver processos que lá na frente são tidos como criativos. E aí eu sempre trago uma situação do Villa-Lobos, que é um grande compositor brasileiro, tem até um filme aí sobre a vida dele, que lá no filme retrata uma pequena passagem que nos auges das composições dele, chegou um momento, acho que alguém questionou, se eu não me engano, e falou, Villa-Lobos, mas como é que você consegue produzir tanto? Você tem inspiração todo dia, você não cansa sua mente? Aí ele fala, meu amigo, um verdadeiro compositor, ele compõe porque sabe compor, não porque está inspirado. Se ele estudou, então assim, a gente vê o recorte de quem estudou música e sabe as combinações das harmonias, das notas, das alturas, dos intervalos, vai conseguir compor e combinar estando inspirado ou não. Tudo bem que de repente uma música pode sair um pouquinho melhor ao ouvido de algumas pessoas porque naquele dia eu estava inspirado. Mas na prática compor é técnica também, né? Então o processo criativo para quem trabalha com essa parte de conteúdo, de comunicação, a gente tem esse processo também de falar, olha, tem dia que eu não estou bom para poder, assim, não estou inspirado para fazer o melhor conteúdo, mas eu vou estudar o negócio, a persona, o produto, o posicionamento, vou juntar aquilo e montar o conteúdo que ele, aos olhos de algumas pessoas, vai sair um conteúdo óbvio, porém ele está cumprindo o propósito dele. Se é um conteúdo que vai ser comercial, se é entretenimento, se é informativo, não importa, mas ele está cumprindo o papel dele. Então, existem técnicas para que essa criatividade seja percebida, digamos assim, né? Mas é claro que se a gente conseguir combinar o talento com a técnica, a chance de sair um conteúdo melhor, ou uma campanha, né, vai ser maior. E aí o que você falou, o ócio e esse processo da pausa contribui para a gente poder ter mais gás, mais ânimo para poder se inspirar, senão a gente nem quer se inspirar, né? E é interessante quando você traz isso, porque muitas coisas assim eu resolvo por exemplo, falando especificamente do podcast, né? Quando vai criar um quadro, ou convidado, ou pensar. Quando eu vou pensar, é no momento que eu estou ali, ou tomando meu café, ou a hora que eu vou tomar um banho, a hora que eu vou estar fora daquela pressão, é que eu poderia. Então, assim, a gente ao longo aí desses quase 50 episódios que a gente está perto de completar, esse é o 48, assim, a gente já teve 3, 4 quadros que eu pensei num momento que eu estava ali vendo um filme.
E assim, não foi porque eu vi no filme, eu estava ali tranquila, podia fazer isso, podia fazer aquilo. E aí, quando eu penso também nas soluções para cliente, nas soluções nos meus outros trabalhos, de pensar uma agenda, de pensar uma publicação para rede, alguma coisa assim, foi no momento que eu estava ali tranquila. Mais relaxada, né? Mais tranquila, tomando minha cerveja, ou tomando meu café, ou conversando entre amigos. Eu acho que isso ficaria bom para... Isso. E, assim, eu, particularmente, preciso desse momento de pausa para conseguir produzir com qualidade. E tem gente que vai funcionar bem sob uma pressão, mas nem todo mundo. Nem todo mundo. Nem todo mundo. E aí você falou dessa coisa de você casar a criatividade com a técnica. E como é que a gente desenvolve isso, esse casamento, né? Como é que a gente consegue chegar nesse casamento? Assim, existem algumas técnicas que não fui eu que inventei, eu uso, muitas pessoas também se utilizam delas, você colocou já alguns exemplos aí, inclusive, e que são coisas simples para poder a gente exercitar essa parte criativa, uma técnica de quebrar, na verdade, o bloqueio criativo. Vou até reformular, não é nem tanto exercitar a criatividade, mas sim tentar driblar o bloqueio criativo, né? Então, você fazer uma caminhada, por exemplo, em um momento que você não está conseguindo gerar nada, ajuda muito, só que é uma caminhada que eu chamo de caminhada ativa. Não é uma caminhada, assim, totalmente desligada do mundo. Não, se é uma caminhada proposital enquanto técnica, então faça uma caminhada observando as cores, os sons, as sinalizações dos negócios, onde você passa, placa, o carro que passou, as cores, o que as pessoas estão falando. E isso desperta muito, porque você sai do óbvio. Aquilo que você vê uma placa de uma determinada cor, você já, peraí, você já lembra, já vem aquilo ali. É tão simples que parece até que não dá certo. Uma outra coisa é você ler ou assistir, que seja, conteúdos que não sejam da área que você está travado. Primeiro, para você forçar o cérebro a ficar naquela de, o que é isso? Então, você começa a se colocar, sair da zona de conforto e se colocar numa posição de aprendizado. E aí a gente se torna muito criativo quando a gente está aprendendo alguma coisa. Não sei se você já percebeu. Eu tenho essa percepção. Quando a gente aprende e já faz aquilo, a gente acaba fazendo no automático. Nosso nível de criatividade, de buscar soluções inovadoras, acaba reduzindo, se a gente não fizer isso propositalmente. E outras técnicas que, por exemplo, até o próprio sono, não só o sono de pegar e dormir profundamente, mas vamos colocar o descanso, né, como você já deu exemplo. Até o próprio descanso, de você levantar, ir ali tomar uma água, abrir a porta da casa, olhar assim para o vizinho, olhar para cima, olhar para baixo, só que tudo isso de forma ativa, ou seja, buscando a solução. Assim, mais ou menos essa parte do ócio criativo. Aí eu falo assim, vamos caracterizar como se fosse um descanso ativo. Você não está produzindo naquele momento, mas você está, de uma certa forma, sem fazer nada e buscando aquilo ali. Não é que aquela inspiração vai cair do céu, não. Mas é o conceito que acho que é o Murilo Gun que ele usa, que é o combinatividade. Que é uma coisa, assim, incrível. Que quando eu vi, foi bem na época da pandemia ali, eu fiz um curso lá dele, que ele lançou um curso gratuito, e ele falou de combinatividade. Eu falei, poxa, é exatamente isso que a gente faz e que a gente precisa induzir para que seja feito propositalmente quando a gente tem aqueles bloqueios. Que não é inventar a roda ou pegar uma coisa que absolutamente nunca existiu no mundo. Isso é muito difícil a gente fazer isso. Muito difícil alguém chegar e falar, eu criei uma coisa do zero. Hoje em dia é super difícil. Se você for analisar bem, sempre vai ter uma coisinha que é pelo menos um pouquinho parecida. Mas o ato de combinar dá essa margem para a gente, de pegar isso com aquilo, nesse contexto, e gerar uma ideia que você fala, pode até ter parecido, que realmente eu combinei. Mas desse jeitinho aqui, eu sei que eu produzi de forma proposital. Então, são técnicas aí que eu acho válida a gente pensar. E também tem muito essa coisa de você fazer o básico bem feito. Sim, né? E esse básico bem feito pode, inclusive, te possibilitar essas inovações. Porque, às vezes, como você mesmo disse, a gente quer reinventar a roda. Poxa, se a roda já está ali, como é que eu posso otimizar o uso da roda para o que eu preciso?
Perfeito, né? exato. Porque é a gente pensar no que já existe, como é que eu posso otimizar para a minha necessidade, para a necessidade de quem está trabalhando comigo, para a necessidade da comunidade, assim, pensando de uma forma mais ampla, existem soluções criativas, quando a gente pensa, por exemplo, na reciclagem, né? Quando a gente pensa no uso consciente da água, né? No uso consciente de materiais descartáveis, por exemplo. Então, assim, tudo isso foi uma pessoa que pegou algo que existia e falou, poxa, eu posso transformar isso aqui em uma outra coisa. Sim. E isso, eu acho que isso é muito bacana de criar, né? Porque você pegou ali do zero, você está transformando alguma coisa que de repente ia ser descartada, né? Sim. E tem os estilos, né? Então, nós temos estilos, inspirações que nós normalmente utilizamos como base. Um dos exercícios também para quebrar esse bloqueio criativo voltado para negócio, para a busca de soluções, é fazer pesquisa de referência, que é uma coisa também que o pessoal confunde com cópia. Não é copiar, não é abrir a página, pegar uma coisa e falar, vou fazer exatamente igual. Não, é você fazer pesquisa de referências dentro da área e fora da área que você quer buscar a solução. Porque, justamente, se todo mundo sempre trilha o mesmo caminho, as soluções elas vão ser sempre semelhantes. Logo, a tendência é que os problemas também sejam sempre semelhantes. Então, não sei dar um exemplo aqui, não vou saber, mas com certeza alguém em algum momento pegou uma solução, como você colocou, bem assim, nada óbvia, para uma área também bem nada a ver, e deu muito certo. Por quê? Porque ninguém ia pensar fora daquele campo de solução. Então, voltando àquele ponto que a gente falou da criança, né? De sair do óbvio, da gente se permitir arriscar um pouquinho mais, ser até um pouquinho mais maluquinho, né? Se essa for a palavra. Não, dá uma viajada, assim, mas dá uma viajada calculada, proposital, né? Não chuta pro ar, não. Fala assim, eu vou tentar fazer uma coisa, né? Assim, bem fora da caixa, mas você tem que ter referência do que é fora da caixa. Isso é um termo também que é complicado. Às vezes a gente recebe solicitações. Olha, eu quero isso, mas eu queria uma coisa mais fora da caixa. E aí, assim, eu não sei o que é fora da caixa para você. Eu não sei eu não sei nem o que é fora da caixa para mim, porque eu estou em transformação constante. Talvez o que é fora da caixa hoje, há 10 anos atrás, não era. E daqui 5 pode ser que volte a ser, não sei, né? Então, assim, a gente precisa de referências, né? Pesquisa de referências é importante. Isso é ótimo, a gente já está caminhando para o final e eu já quero antecipadamente agradecer sua participação e pedir que você, antes de participar do quadro, né, do Pode Me Contar, reforce o convite para esse evento que é de fundamental importância para uma cidade na pujança que é Vitória da Conquista. É uma região criativa, inovadora, empreendedora, né, de muita gente trabalhadora e acolhedora. A gente acolhe muita gente que vem para a Conquista, vem empreender aqui. Então, assim, eu queria que você reforçasse esse convite para as pessoas falar da importância, né, deste evento. Pronto. Pessoal, seguinte, dia 19 e 20 tem o Dia Mundial da Criatividade. O convite ele é bem óbvio e bem direto, por quê? Porque depois vai ter muita gente que vai falar que não ficou sabendo. E assim, brincadeiras à parte, é uma oportunidade para você conhecer gente, para você ouvir novas histórias, para você criar novas referências para a sua própria vida, para o seu próprio negócio, independente de profissão. Eu acho que é a oportunidade de você estar em meios onde outras pessoas que pensam semelhante e pensam completamente diferente estão juntas no mesmo propósito, que é exercitar essa parte criativa, essa parte inovadora. Então, o Dia Mundial da Criatividade está acontecendo no dia 19 e 20 de abril e a abertura do evento vai ser na Fainó, às 8h30 da manhã da sexta-feira, que é o dia 19. E aí, assim, na página ID Conteúdos tem ali toda a programação, tudo que vai acontecer na Fainó, no Hub, no Senac, no Sebrae, no São Lucas Day Hospital e na Praça dos Verdes com o Centro Juvenil. Como diz o palhaço, se você não for, só você não vai. Perfeito. Agora você vai participar do quadro Pode Me Contar, porque ninguém escapa dele. Ah, é? E o quadro ele funciona assim, eu vou falar uma palavra e aí você pode me responder com uma outra palavra, com a frase, com o que vier
Aí você vai usar da sua criatividade Difícil, hein? para poder responder. Então, começando o quadro Pode Me Contar, inspiração. Meu pai. Perfeito. Saudade. Eu falaria minha mãe. Um filme. Difícil, filme. O Alto da Compadecida. Perfeito. A trilha sonora da minha vida é... Perguntar isso para um músico é complicado, viu? Porque não é uma só, mas nunca... Eu tenho trilhas para fases da minha vida, mas assim, eu gosto muito das Baquianas Brasileiras número 4 do Villa-Lobos. É uma música que, assim, eu ouvi em diferentes fases e eu gosto muito. Não é uma música animada, mas é uma música bem saudosa. Legal. Perfeito. Um livro. É muito de fase, né, livro? É, super. Super. Me vem uns dois aqui de fase. Pode falar os Mas dois. eu vou colocar um que inclusive até eu preciso ler de novo. É a arte de lidar com pessoas. Perfeito. Uma frase. Nossa, muito difícil, né? Esse quadro pode me contar. Bom, mas eu vou me apegar acho que é um ensinamento mais para o lado espiritual da coisa ali que eu tento levar, né? Quando eu travo, normalmente eu uso, que é atribuída, acho que a Chico Xavier, mas que veio, se eu não me engano, de Emmanuel, não sei exatamente o autor, mas se você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, você pode começar agora e fazer um novo fim. Perfeito. Salvo engano, é Emmanuel. É Emmanuel. Se eu pudesse, eu mudava. Eu não vou arriscar aqui dizer o mundo, não, porque eu acho que seria muita audácia. Mas se eu puder, eu mudava a forma que eu penso sobre mim mesmo. Porque às vezes eu sou meio duro, então eu não consigo ainda. Mas o autoconhecimento, né? Ele é muito difícil. Nunca parei para pensar nisso, viu? Você está me deixando com uma semente para pensar em casa, mas... Isso é bom. Se eu puder, acho que eu mudaria a forma de pensar sobre mim mesmo. Perfeito. Legado. Legado, eu diria que é um desejo. O legado, para mim, ele representa um desejo. Eu, não pela vaidade, mas eu tenho um desejo de partir dessa para uma próxima, sabendo que eu deixei qualquer coisa que serviu para qualquer pessoa. Que seja para uma, já estaria bom. Então, acho que legado, para mim, seria desejo. Essa transformação, né, de pelo menos um indivíduo pelo menos alguém. Né? Isso é muito bom. E aí, desejo para o futuro. Olha, hoje, inclusive, eu tive uma conversa sobre essa questão de futuro, né? Enfim. E desejo para o futuro é algo que eu venho trazendo como reflexão, que é não estabelecer uma meta para o meu futuro, mas vivenciar, seja quanto tempo o meu futuro durar. Que eu acho que a gente se apega muito à questão da meta como se a vida fosse uma linha de chegada. Como se eu estabelecesse aquilo ali e quando eu ultrapassar, vai acontecer o quê? Acabou a vida? Acabou a graça de viver? E eu venho percebendo ao longo do tempo que o nosso desafio maior de viver não é chegar em metas específicas, é a gente conseguir vivenciar o processo da própria vida. Contemplar o caminho, né? Exatamente. Então, para mim, futuro tem sido isso, que é vivenciar a experiência de viver. Pode parecer até meio redundante, mas assim, é difícil a gente vivenciar a nossa própria vida, a nossa própria experiência. A gente está sempre sendo cobrado. Então, acho que para mim, futuro tem sido isso. Tem sido mais a vivência do que o próprio futuro, digamos assim, né? Perfeito. Agora é a parte que eu sempre quero pular, mas eu não me saboto, que é o momento em que você pode me fazer uma pergunta.
Vamos lá. Meu Deus, ele ainda fez assim com a mão. É uma pergunta? Tem que ser uma pergunta, no caso, né? É, o que você quiser. Até isso é difícil, né? É. A surpresa, né? A surpresa. É, esse elemento surpresa, ele deixa a gente... É tipo quando a gente pergunta, fale sobre você, aí você esquece o nome. É bem isso. Dessa maneira. Andresa. Eu acho que eu vou tentar fazer algo mais simplificado, não, que eu acho que não vai ser simples também, né? Mas assim, eu vou deixar a reticências, não vai ser bem uma pergunta. Sim. Para você complete a frase. Certo. Andresa e 3 pontinhos. Andresa e vida. E vida, porque assim, eu acho que enquanto a gente tem vida, a gente pode realizar tudo, a gente pode mudar tudo, a gente pode mudar a rota de nossa vida, a gente pode decidir entrar, decidir sair, decidir fazer, não fazer. Enquanto há esse fôlego de vida em nós, a gente tem condições de fazer tudo, de criar, de recriar, de produzir, reproduzir, de parar. Então, assim, enquanto existe vida, e quando eu penso Andresa e vida, é essa possibilidade de transformar qualquer coisa, né? Então, eu acho que é bem por aí. Perfeito. Tá vendo? Nem foi difícil, assim. Foi bom. E a gente nem combinou. Não combinamos. Assim, Érica, eu quero agradecer demais a sua participação. E aí eu quero aproveitar para fazer um agradecimento para a Gal, maravilhosa, assim, que fez essa ponte. E ela sempre faz pontes maravilhosas. Eu sou sempre assertiva. Suspeita de falar dela, que é uma inspiração, inclusive é aniversário dela, na última segunda-feira. Então, assim, eu fico muito grata pela amizade de Gal e eu estou muito grata de ter recebido você e dizer que este espaço está aberto para quantas vezes você quiser voltar. Foi uma conversa muito produtiva, muito boa, muito gostosa. Assim, eu estou muito feliz com sua participação e, mais uma vez, te agradecer por ter topado vir falar do evento, falar de sua profissão, falar de você, né? Porque a gente, a proposta do Pode Me Contar é justamente contar as histórias de quem tem feito, quem tem protagonizado em nossa cidade, em nossa região. Trazer essas mentes brilhantes para que a gente possa dividir, para que outras pessoas também conheçam o seu trabalho, conheçam quem é você. Então, muito, muito, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Andresa. Realmente, Gal, um beijo. Ela faz pontes maravilhosas, é uma grande inspiração, mentora aí da vida. E eu queria agradecer o espaço, porque a sua forma de conduzir esse propósito, isso que você está fazendo, com certeza chega a outras pessoas de formas diferentes e cada um filtra e consegue aprender e absorver um pouquinho de cada encontro. Esse é o 48, né? 48. O programa 48. Então, você já está há 48 programas transformando vidas aí, vidas das pessoas que estão aqui. Então, eu me senti muito alegre pelo convite, pela participação. Foi bastante produtivo. Eu aprendi muito aqui, com essas pegadinhas, principalmente. E também deixo aberto aí as portas do meu contato, da agência, de tudo mais, para a gente poder dar sequência a essa conversa, tá? Sim, sim. Muito obrigado. Muito obrigada também. Agora eu quero agradecer você que nos acompanha. Quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal, ative o sininho. E aproveito também para agradecer os nossos parceiros, Maria do Sertão, Bem Que Quero, Conquista de Fato, Jornal Conquista e Digital Studios FPS, o melhor do Brasil. Então, a gente está muito feliz com os nossos parceiros, muito feliz com o nosso episódio 48. São 48 quartas-feiras no seu celular, na sua TV, entrando na sua casa e no seu fone de ouvido. A gente fica muito feliz. Muito obrigada e até quarta que vem.